o aro do volante é gigante, né? Na época, né? É difícil de encontrar um carro que seja clássico desse porte e com um volante pequenininho, né? Apesar do sistema já aqui ser hidráulico, né? Sim. O cara precisava colocar um pouquinho de força, né? Põe um pouquinho de força e dá umas 4 voltas mais ou menos para conseguir fazer alguma manobra, né? Os comandos de volante, nesse caso, são projetados em LED. A partir do momento que eu ligo o carro, ele aparece onde que são os botões. Entre esses modelos são pouco mais de 50 anos de intervalo. É só uma amostra de como os volantes evoluíram uma barbaridade. A eletrônica trouxe novos hábitos e mais segurança. A história do volante é bem interessante. No início, a necessidade básica dele era direcionar o veículo, não é mesmo? Nos primeiros veículos, você tinha algumas regulagens do motor no volante. Você avançava o ponto do carro, alterava algumas questões do motor no próprio volante. E nos primeiros anos do automóvel, eles eram bem simples. No Museu do Automóvel de Curitiba, vários carros exibem apenas um aro metálico reforçado. Esse aqui, por exemplo, é o modelo T da Ford de 1919. Os aros das rodas ainda eram de madeira e aqui dentro o volante também. Todo feito em madeira, um pouco grotesco, com parafuso aqui no meio, mas eles já pensavam algumas coisas práticas, como colocar o acelerador aqui perto da mão. Esses pedais são totalmente invertidos, por exemplo, esse primeiro aqui se chama câmbio, né, para as marchas, o do meio é o ré e o último, que seria o nosso acelerador, nesse caso aqui, é o freio. Com os motoristas passando mais tempo dentro dos veículos, com os congestionamentos, a partir ali dos anos 50, ele precisava ser mais fácil de ser utilizado. Então começou, por exemplo, a assistência hidráulica. O volante ficou mais leve do que o início, até porque os carros ficaram mais pesados, né? Sim. O sistema hidráulico foi um avanço considerável, mas são muitos componentes e acaba roubando um pouco de força do motor, porque o acionamento da bomba hidráulica é mecânico. Por isso, o sistema elétrico eletrônico caiu como uma luva, menos peças e mais versátil. Você muda o sistema de condução para um esporte, automaticamente esse volante vai ficando mais rígido, vai ficando um pouquinho mais duro, para você não ter um movimento muito brusco no volante. Da mesma forma quando você está no conforto, até para manobra, o volante fica mais macio, fica mais mole, então ajuda bastante essa questão do condutor. E em determinada velocidade também ele é um volante progressivo, ele vai enrijecendo de acordo com a velocidade que você tem. A integração com o painel multimídia é um senhor conforto. Então você está numa função de volume ali, fazendo até com touch. Quando você pressiona no menu, ele troca o botão. Isso é uma coisa bem legal, né? Bem inovadora. Se eu for aqui, ó, e colocar personalização, eu consigo criar um perfil, ou seja, deixar o carro configurado para mim, né? Se eu quiser um painel um pouco mais esportivo, eu venho aqui no da minha esquerda, seleciono estilos, pronto. Coloquei aqui clássico, agora fica azul. Se eu colocar progressivo, ele fica vermelho, ou seja, um pouco mais esportivo, ou colocar ele totalmente esportivo. Quem diria? Um dos pioneiros a ter esse tipo de recurso no Brasil foi um modelo produzido aqui mesmo no país. Professor, e esse aqui? Esse é um Gurgel BR800. Aqui a gente tem um carro de 1991 produzido no Brasil, né? E a gente vê que tem um volante com já vários itens aqui do lado, né? Exatamente. Isso já mostra uma tendência de aproximar do motorista os comandos do carro, trazendo mais segurança e trazendo mais conforto e mais ergonomia para quem está dirigindo o carro. Ergonomia é importante. Em 1966, a evolução no Thunderbird foi, digamos, ousada. Olha que legal, cara. Você já viu um volante articulado? Olha só, quando você estiver cansado de dirigir, você dirige... Na verdade o que a gente imagina, né, é pela questão de conforto, de entrada e saída do... Diz a lenda, né, que isso aqui era um sistema que a Thunderbird usou em corridas de longa duração, porque tinha 2 pilotos, então para trocar de piloto, o cara colocava para o lado, já saía, entrava outro piloto mais rápido. Isso para mim é novidade. Com as borboletas para trocar marcha atrás do volante, muita gente já acostumou. Agora, para guiar, o motorista tem que se habituar com os botões que ficam à esquerda e à direita. Mas já tem gente sonhando com o carro sem volante.